Bom, então eu só queria avisar quem está seguindo o curso de longe, né? Avisar que a aula hoje começou agora, né? São 20 para as 7, porque a primeira parte da aula foi o seminário do Giovanni Nicolari, Calora. Tchau, então os seminários você está colocando no Professor Global numa pastinha separada, né? Não está colocando dentro da aula, não, né? Mas se você quiser, posso colocar isso numa parte da aula? Né? Não, todo seminário. Tudo bem. Então, quem tiver assistido essa aula vai lembrar que a primeira parte foi o seminário do Giovanni sobre teleparalelismo, né? E aí, a semana passada foi o seminário da Beatriz, mas aí a gente não teve nem aula, foi só o seminário da Beatriz sobre as supernovas no ar, então já vai botar na rede essa semana também, né, Tchau? Certo. Tá legal. Eu estou só chamando a atenção, hoje é um dia muito especial, né? Que é dia 29 de maio de 31, né? Então são 84 anos aí do trabalho do professor Dirac, o trabalho famoso, aí o 13.1, e foi quando foi o trabalho que mudou um pouco o rumo, né? A maneira de fazer física, quando ele introduz o conceito de antimatéria, antipartícula, né? Para a previsão, né? Naquela época ele só conhecia o elétron, o próton, né? Então ele fez a previsão do antielétron, do antipróton, baseado em simetria, né? Baseado numa abordagem mais matemática para a física. Então para nós aqui, hoje é o Dia Internacional do Pósitron, né? Eu achei que você ia falar que hoje é o Dia Internacional do Sexo. Também? Ah, é mesmo? Interessante. Não tem alguma coisa a ver com o Dirac? Ele era sexy. Ele era charmoso. Era bonitão. A equação de Dirac é 28, 1928. Esse trabalho ele já usa a equação de Dirac, que é quando ele entra com a conjugação de carga, né? Que foi 28 o trabalho da equação de Dirac, 30 o trabalho do próton, e 31 esse trabalho aqui. Então eu acho que é um dia especial, né? O ano que vem são 85 anos, a gente espera fazer até uma celebração bem especial aí, né? E aí o Cresos falou que a mãe dele faz 84 anos hoje, então no ano que vem ela vai vir junto para fazer a festa da antimatéria, e junto com a mamãe do Cresos. Então, mas hoje esse paper é aquele famoso paper dos 3 resultados em um, né, em que Dirac resolve, né, 3 questões importantes, quer dizer, 2 questões importantes em uma, mas ele prevê a existência também de uma volta magnética. Eu faço aquela pergunta, já trabalhando isso com o Galileu. Sei. Então, quando o Galileu pegou a luneta, viu as duas desvios. Daí a pergunta que tem é o seguinte: até que ponto a gente vê o natural precisando de uma luneta, ou para a gente ver o natural a gente precisa do virtual? Então, quer dizer, se ele não tivesse tido esse virtual, esse trabalho, a gente teria visto Pósitron. Pois é. A gente discutiu no seminário da Beatriz, a gente só viu o que a gente está preparado para ver. De repente a gente não vê o que a gente não está preparado para ver. Eu acho que Dirac preparou a gente para ver a antimatéria e preparou a gente para ver o monopolo magnético. Então, no ano seguinte, o cara que viu a antimatéria, né, o Anderson, ele também nem acreditou que ele estava vendo, né, os relatos dele sobre a descoberta do pósitron, né, naquela noite lá de 31 de agosto, de 31 de julho, foi assim, ele ficou agitado, né, porque ele falou, não pode ser, mas será que é? Então, o Dirac criou uma realidade, né? A realidade virou natureza do momento que você viu. A natureza, 96% de matéria, de escuro, é natureza? Não, é realidade, mas a gente ainda não viu. Eu acho que o Dirac preparou a gente para ver, monopolo magnético. Todo mundo buscou, hoje já se viu monopolo magnético na matéria condensada. Então, já se descobriu monopolo em gelo de spin, corrente de monopolos em gelos de spin, mas não se descobriu ainda o monopolo magnético partícula fundamental, né? Mas, assim, ele preparou a gente para ver. Eu acho que, nesse sentido, né, tem que ter uma, assim, como preparou para se ver o bóson de Higgs, aí a gente acabou vendo o bóson de Higgs, porque a gente estava preparado para ver. Se não tivesse tido pesquisa nessa direção, assim, uma realidade que foi criada, criou uma cultura de Higgs, a gente não teria visto a mesma coisa o neutrino. A gente só viu o neutrino porque eu acho que a gente foi preparado para ver o neutrino. Se a gente não tivesse sido preparado para ver o neutrino, talvez se estivesse buscando o neutrino até hoje, e ninguém ia encontrar por acaso, nunca se ia encontrar o neutrino por acaso, né? Eu acho que eu queria só chamar a atenção para vocês, curvatura da luz. Vai luz curva. Certo? Foi preparado. Foi preparado também. Eu acho que a física ela vai fazendo isso, né? Eu acho que vai Aí, preparando realidades para a gente ir atrás. Na minha leitura, no entanto, o raio da luz, a gente ensinava, o cara preparou lá, aí o cara foi lá para Sobral, viu, né? A antimatéria,
neutrino. Mas aí está chegando uma época que a gente está começando a dizer, cara, será que você está vendo só aquilo que está preparado? Eu levo direto a questão do Higgs. O Higgs para mim ainda é uma coisa confusa. Porque eu acho que o Higgs ele aparece em loop. Um loop lá que eu não acredito muito nessa física do loop. Então, mas aí é o seguinte, será que você é preparado para ver o Higgs? Porque o pessoal podia ser uma partícula escalar que apareceu lá, qualquer. Não, esse é o Higgs, que já está associado, que vai dar massa para todo mundo. Então, vem três questões. Uma do Galileu natural, que a gente compreende, que é botar no meio. Outra coisa, eu preparei, dopei de virtualidade e encontrei. E a outra é que eu estou com uma luneta virtual, que é do meu modelo, eu só fico vendo, eu comecei a ver um escalar, aquele escalar lá é o escalar do meu modelo. Entendeu assim? É uma terceira fase, eu não sei. Até que ponto o teu aparelho vê aquilo que você criou uma luneta e você vai colocar uma luneta, você vai ver alguma coisa. Tem partícula escalar, meio, etc. Como você não está vendo o modelo todo, você está vendo só uma coisinha, então aquele processo é do meu modelo. Você não sei, você fez a luneta. Eu acho, só isso que eu quero refletir, nós já estamos vivendo uma época que é uma época profunda da virtualidade. E é mais profunda talvez do que a gente imagine. Tá? E que um dia, esse é 14 término da delegacia, se você tiver 5 modelos, eles vão ver 5 coisas lá e que não vão ser talvez as mesmas. Você com 3 vezes o mesmo escalar, mas depois que viram outras coisas, não tem assim. Ontem eu estava procurando algumas coisas, negócio do projeto do Luiz, aí eu achei um paper interessante da Science, agora de 2015, vou mandar para vocês no livro, até já salvei, consegui pegar, é um paper da Science de 2015, que é interessante nesse sentido, né? A gente está preparado para ver, está se preparando para ver matéria escura, né? Então a gente já tem condição de ver, vamos dizer assim, aí busca-se experimentos. E aí fizeram um experimento agora, foi uma medida recente, bem consolidada, no 7 sigma, com a fidelidade, tudo, sobre colisão de 2 clusters de galáxias. Então, fizeram, a astrofísica observou, está lá. E os dados da observação estão mostrando que realmente, vamos dizer, esse debate que tem matéria escura ou não tem matéria escura? Tem matéria escura ou tem modificação da relatividade geral? Ou tem monte, né? Que é modificação da mecânica newtoniana. Então, esse artigo, esse paper da Science, ele está mostrando que ele já resolveu essa questão. Tem matéria escura. A matéria escura realmente é matéria. Não é modificação. Então, essa história de você botar modifier do newtoniano no monte, por exemplo, caiu. Já não tem mais condição. E provavelmente esses modelos alternativos que dizem não tem matéria escura, que tem a modificação das leis da relatividade geral. Então esse trabalho, ele realmente está colocando já está dizendo, nós estamos preparados para ver a matéria escura, mas não se sabe se tem ou não. Agora ele está dizendo, não, nós estamos preparados para a matéria escura e tem matéria escura. Agora a gente tem que procurar a matéria escura através de que eventos, né? Eventos gravitacionais, mas já eu acho que a gente já caminhou um pouco nessa direção. Quer dizer, houve o debate, está havendo debate, claro. Né? De hoje para amanhã não tem mais onde as pessoas também têm um certo fator de resistência. Mas o experimento é bem claro quanto a isso. A dizer que não, realmente todo o padrão de observação que se tem, os dados que foram analisados, eles são compatíveis com a existência de realmente matéria escura. E não de desvio, vamos dizer assim, desvio de leis fundamentais da física, tipo relatividade geral. Eu acho que a gente já está caminhando assim, em direção, talvez, a ver a matéria escura, pode ser na astrofísica, ou então até mesmo no acelerador, até mesmo no LHC, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção. Então, é o virtual, como você está falando, mas a gente já está começando a dar uma certa realidade. Mesmo que você ache uma matéria escura, você ainda não respondeu por que a matéria escura tem que ser tão abundante e a gente não vê essa abundância. Isso aí é um problema lógico. Você pode até falar para mim, olha, achei a matéria escura hoje. Tá, me explica por que ela é abundante e a gente não vê essa abundância. Pois é,
Você tem que fazer modelos mais fundamentais, não sem dúvida. Essa pergunta tem que ser respondida. Pode até também. falar que ela existe, mas a questão não é que ela existe ou não, a questão é por que ela é abundante. Por que existe essa assimetria matéria e antimatéria? Porque toda matéria do universo é matéria, antimatéria, você precisa produzir, ela imediatamente reage ou decai. Por que existe esse grande desbalanço entre matéria e antimatéria? É o modelo padrão também que responde. O modelo padrão trata da matéria, né? Quais são as grandes críticas ao modelo padrão? Uma das grandes críticas ao modelo padrão tem muitas críticas que ele recebe, né? Então ele não inclui a gravitação, ele não discute sobre a matéria escura, ele não resolve a questão, ele tem um problema sério com a simetria matéria-antimatéria, ele tem um grande desbalanceamento entre os acoplamentos de Higgs, né? A escala de acoplamento de Higgs varia de 1 até 10 a 6, então o acoplamento de Higgs utópico é 10 a 6 vezes o acoplamento de Higgs do elétron. Você tem uma proliferação de acoplamento de Higgs, ele não resolve o potencial de Higgs. Qual é a origem do potencial de Higgs? O parâmetro M2, que é a massa do Higgs. Você não tem uma origem para isso no modelo padrão. Você também não tem uma definição por que o número de famílias é 3. Então, o modelo padrão ele é todo incompleto, né? Então, agora, uma das questões depois vai ser por que a assimetria matéria-antimatéria, ou por que a abundância da matéria escura, por exemplo. É uma questão que tem que buscar uma física que passa a responder isso. Então, eu só queria chamar a atenção para quem não está aqui no curso, né? Se quem está assistindo de fora, o Kim, agora está. Bom, eu já tinha mandado em alguns cursos o original, mas o Kim mandou, ele pegou o PDF do paper original do Dirac e mandou para a gente aí, então, domingo, se alguém quiser, eu boto no e-mail do domingo para quem recebeu. Porque eu não mandei o e-mail para todo mundo aí dessas coisas hoje, porque eu botei mais para o pessoal que está trabalhando aqui na sala de Irac, né? Que é o pessoal que mora na República Dirac aqui em frente. República Dirac é Laura Miller 166, é isso? Não, 86. 86. Apartamento? 308. Então tá, eu não sabia o endereço. República Dirac, ruas Lauro Miller, número X, apartamento número Y. República Dirac é onde eles moram 5 físicos aí. Meu Deus do céu, cara. Tudo Dirac. Então tá, só para avisar o pessoal que é um dia importante, eu acho que vai refletir sobre isso esse paper aí, o impacto desse aí paper na física. Podia ser Marie Curie. Então vamos tentar o seguinte, nós já foi Mas de matéria, os anos 50 que eles fizeram lá com o hidrogênio. o antihidrogênio? Não, antihidrogênio? É outra coisa. O hidrogênio agora, o antihidrogênio está, que durou 17 minutos, foi em 2013. 2013. Foi. Antigamente eles fizeram um átomo de antihidrogênio, mas que durou assim, menos de frações de um segundo. 1000 segundos, né? Agora 1000 segundos. Agora tem 1000 segundos. Agora tem 17 minutos. Conseguiram formar. Nessas discussões nós vamos dizer, essa questão, esse átomo de hidrogênio seria feito se não tivesse tido a ação. Pois é. Quer dizer, então, quer dizer, aqui tem uma pergunta clara, eu acho que isso é estudo natural. E tem uma pergunta clara, será que o natural ele também é flexível? É o quê? Flexível, flexível. É plástico, circunstancial. Quer dizer, ele permite, não existe no natural uma paisagem fixa. Claro que não. Entendeu assim? Já deu vários seminários sobre isso, na isolante topológico. Mas aí que tem a questão, se você não entra pela virtualidade, você não consegue ver esse outro lado natural. A virtualidade é que te permite que, digamos, o natural reflexível. Vamos lançar um concurso aí que vai fazer a redação mais bonita sobre a discussão entre o virtual e o real. Né? Agora corrige as redações. Vamos lá então. Nós estamos trabalhando então, a aula de hoje é uma aula mais de engenharia, uma aula mais prática, que é só acertar o que a gente já tinha mais ou menos encaminhado nas discussões anteriores. Vamos começar, a gente pensou o seguinte, o grupo de gauge, né? Normalmente... 1000 segundos, né? Oi? 1000 segundos. Eles falam assim. 17 minutos, dói. O Lenz, quando vê aquilo, botou 1000 segundos como. É isso mesmo. Foi o que saiu na eu acho que foi na Science, 2013. É 1000 segundos, é por aí? Isso mesmo. Então a gente geralmente tem grupos de gates simples. A gente fez assim, a nossa formulação, a gente baseou, por exemplo, num grupo SUM. Foi um grupo simples. Né? Pronto, tá certo. Depois, eu até na aula passada, na aula retrasada, né, eu tinha colocado para vocês alguns exemplos de grupos simples. Depois a gente pode colocar os grupos semisimples. A gente já tem grupos semisimples
que são produtos de fatores simples, né? Então, eles têm subgrupos invariantes, mas que não pode ter, no grupo simples ele não pode ter nenhum subgrupo invariante. Nenhum subgrupo invariante. Então, SUN não tem nenhum subgrupo invariante. Tem subgrupos, mas não são invariantes. SU3, por exemplo, tem 3 SU2 dentro dele, mas todos os 3 SU2 não são invariantes. Então, o grupo CN simples ele pode ter fatores, ele pode ter subgrupos invariantes, mas que não sejam abelianos. Então, o exemplo típico de um grupo CN simples é um produto cartesiano de grupos simples, né? Então, como se eu tivesse, sei lá, um produto de grupos simples, é como se eu tivesse S3, S2, né? Esse aqui é um grupo tipicamente simples, vamos dizer assim, S3 vezes S2. O SUN vezes SUN. São sempre grupos simples, porque cada grupo desse, cada fator desse é um grupo simples, mas cada fator desse não é. Então, esse grupo aqui, esse aqui é um subgrupo desse grupo todo. Esse subgrupo é invariante, porque qualquer transformação dele com ele gera ele mesmo, e qualquer transformação desse em cima desse mantém ele. Então, o que é um subgrupo invariante? É quando eu pego uma transformação genérica do grupo como um todo, pego um elemento genérico do subgrupo que eu estou estudando e faço a transformação desse modo. Então, se H pertence a um subgrupo, e G é o elemento do grupo como um todo. Então, se eu fizer essa operação e esse resultado aqui continuar em H, qualquer que seja G e qualquer que seja o elemento de H, eu estou dizendo que o subgrupo H é invariante. Então, nesse caso aqui, se eu pegar aqui qualquer transformação de SO3 e colocar aqui qualquer transformação de SO3, ele continua SO3. Se eu pegar aqui qualquer elemento de SO3 e aqui qualquer elemento de SO2, esse SO3 comuta com esse SO2. Então, esse cara cancela esse, continua SO3. E a mesma coisa para SO2. Então, esse fator é invariante, esse fator separadamente é invariante, mas nenhum deles é abeliano. Então, isso é a característica de um grupo sempre simples. Se ele tivesse um S3, tem 3 parâmetros. S3 tem 8. E o S2 tem 3. Isso. Se os parâmetros do S2 fossem iguais do S3, Se o mesmo parâmetro? os mesmos parâmetros, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Os 3 parâmetros daqui estivessem aqui dentro. Fossem iguais ao CI. Sei. Entendeu? Não, você pode ter, claro, pensa bem, SO2 está dentro de SO3. Então, claro, quando você varrer a região de parâmetros de SO2, você vai estar varrendo uma sub-região, um subespaço de parâmetros de SO3, sem dúvida. Só que esse espaço aqui, como um todo, é muito mais geral. Esse espaço aqui é uma variedade 8-dimensional, essa variedade aqui é uma variedade 3-dimensional. Esses 3 parâmetros de SO2 que estão aqui, tudo bem, está dizendo que esse SO2, quer dizer, não são esses mesmos que estão aqui, mas existe um SO2 aqui dentro. Só que esse grupo, quando está aqui, você pode variar esse cara aqui completamente aleatório, sem mexer nesse. Então, não é esse SO2 que está aqui, não é um subgrupo SO2 que está aqui. Eu poderia fazer isso, só para fixar a ideia. Isso aqui seria uma outra coisa. Aí sim, se eu fizer o quociente, então, esse SO2 que está aqui é um SO2 que vive aqui dentro. Então, os parâmetros que varrem ele estão também varrendo SO3. Mas esse SO2 que está aqui e esse SO3 que está aqui, isso que você está falando não é uma situação estável. Porque se você pegar os 3 parâmetros de SO2 que está ali fora, cartesiano, e igualar a 3 dos 8 parâmetros do SO3, você pode fazer isso. Mas aí, se você fizer uma transformação de SO3 em cima desse conjunto de parâmetros, você muda ele. Esse subgrupo não é estável dentro do SO3. Diferentemente desse. Esse aqui não, ele reside dentro do SO3. Então, essa operação aqui faz sentido se você varrer os parâmetros desse SO2, você está varrendo parâmetros aqui dentro. Mas aqui não, é completamente externo. Então, a situação é diferente. Você está querendo pegar 3 parâmetros daqui que são iguais a 3 parâmetros daqui, isso só vai ser possível se você fizer o quociente. Se você fizer o produto cartesiano, quando você pegar
os 3 parâmetros aqui iguais aos 3 que estão aqui, mas se você fizer uma transformação de SO3 que você pode fazer, você sai completamente desse grupo. É uma situação, é uma coisa que vale um ponto, mas não vale globalmente. É uma situação muito particular só num ponto. É como se 2 variedades tivessem só um ponto de tangência. Isso que eu quero dizer. Então não é a situação. Eu entendo o que você está falando, mas isso é uma coisa que não tem estabilidade dentro das transformações do grupo. Então, em geral, o grupo de gauge mais genérico que nós temos, né? Os grupos de gauge genéricos eles vão ser sempre produtos de, na verdade, vão ser fatores simples, produtos de grupos simples e fatores abelianos. Aí sim, esse cara aqui, quando inclui fatores abelianos, esse produto aqui de objetos simples forma um grupo semicimples. Então, o grupo de gauge mais genérico que a gente escreve em geral é um grupo semicimples acrescido de eventuais fatores abelianos, que é o que acontece, por exemplo, no modelo padrão. O modelo padrão é sempre simples, SO3, cross, SO2, cross O1, que é o fator abeliano. Então essa é a estrutura geral que a gente tem com o grupo de gauge. Pode ser um fator abeliano, podem ser mais. Hoje em dia, por exemplo, toda essa bucha que tem, quando se fala dos parafótons, né? Parafótons e bósons, né? Z0'. Então, o que você pode estar falando aqui é de fatores abelianos extra. Né? Então, a gente tem uma série de tentativas de modelos, né? A partir, claro, isso aí é uma física que vem além do modelo padrão. Quando você considera um grupo de grande unificação, acontece assim, vamos pensar. Se a gente pensa numa grande unificação, que é o que a gente vai falar aqui depois. Então, um grupo grande unificado. O fato de ter unificação, ele pede que a gente comece sempre de um grupo simples. Então, um grupo de grande unificação deve ser um grupo simples. Por quê? Porque eu espero que eu tenha uma constante de acoplamento única. Eu quero universalidade, eu quero unificar todas as interações. Então, eu devo partir de uma constante de acoplamento única. Depois, essa constante de acoplamento ela pode se desmembrar, ela dá origem a outras, por mecanismos, né? Quebra de simetria, por exemplo. Mas o que a gente espera é ter um grupo simples, porque um grupo simples vai ter uma única constante de acoplamento. Então, esse grupo síncrono, se for um grupo SO5, a gente pode observar que esse grupo SO5 ele tem 24 geradores, ele tem 24 bósons de gauge. Para o modelo padrão, a gente não precisa mais do que 12. A gente precisa para os 8 do SO3 de corpo, para os 3 do SO2 leve, 8 e 3, 11, e o 1 hipercarga, 12. Então, para o modelo padrão, a gente precisa de 12 bósons de gauge. SO5 dá para nós 24. Então, sobram 12 bósons de gauge. Quem são esses 12 bósons de gauge? Então, pode ser que essa física do modelo padrão ela precisa desses 24, né, que são os 8 gluos, Z0, W+, W- e o fóton. Então, está lá. Esses fatores, esses bósons de gauge, alguns deles podem estar ligados a uma física mais baixa, podem fazer uma aparição, podem se acoplar, por exemplo, a alguns setores do modelo padrão, que são esses bósons Z0 e E esses parafótons são simetrias abelianas que podem estar ligadas à matéria escura. Então tem uma discussão, tem toda uma física aí, né, de chamados parafótons, que é uma física bem rica. Tem esses experimentos da Alemanha, LSW, né? O pessoal que mexe com a possibilidade de emitir parafótons em experiências, né, em laboratório ou experiências em astrofísica também. Mas então são fatores abelianos. Você poderia ter assim um grupo SO3, SO2, um 1, e aqui poderia ter um 1'. Então teria, nesse caso, esse aqui seria o próprio modelo padrão, com 1 associado a hipercarga, mas aqui eu teria um extra. Então daqui deveria sair um bóson de gauge extra. Professor, e se tivesse uma quinta força no universo que a gente não conhece, isso será que cobriria a matéria escura, essa abundância? É de matéria escura, né?
Olha, vamos pensar, se você tiver uma quinta força, primeiro você tem que saber se essa quinta força, será que ela vai seguir o padrão de Yang-Mills? Não é garantido que a quinta força, se você for fazer, se você começar a ter resultados sobre essa quinta força, será que ela é uma força de Yang-Mills ou será que ela é uma força de uma natureza mais composta? Se o Higgs for composto, você fala de um bóson de Higgs composto, essa força que faz, né, a composição de objetos mais fundamentais do Higgs, pode ser essa famosa quinta força. Agora, se essa quinta força estiver ligada, por exemplo, à associação do Higgs, se forem férmions, esses férmions devem ter algum tipo de carga, certamente não devem ser férmions de Lagrange. Então, se eles têm esse tipo de carga, você não esperaria que ela tivesse associada à matéria escura. Você espera que a matéria escura seja neutra e que o dominante da matéria escura seja a interação gravitacional. Então, eu diria, com a minha meu parco conhecimento sobre a fenomenologia da matéria escura, eu duvidaria um pouco que a quinta força pudesse ser responsável pela dominância da matéria escura. Mas eu não estou dizendo que é a resposta, a minha reflexão. Pois não? Na primeira quebra de simetria do SO5, para esse subgrupo, não teria um outro Higgs e outros campos de gauge massivos? Pois é, então vamos ver isso aqui. Então, quando a gente quebrar SO5, então a primeira quebra vai ser justamente SO5 vai quebrar o modelo padrão. Vamos colocar aqui a historinha mais ou menos é essa aí que o Ivan está levantando. Então, a primeira quebra, o SO5 quebra com o modelo padrão. E o modelo padrão, por sua vez, vai quebrar a simetria fraca, vai nos deixar aqui no mundo com a interação forte exata e a interação eletromagnética. Então a gente começa aqui com SO5, aqui numa escala de mais ou menos 10 a 16 GeV, né? Nós temos um Higgs, temos um setor de Higgs aqui, vou colocar aqui 24. Esse 24 aqui significa que é o multiplete de Higgs. Nós temos aqui como é que se diz? Um multiplete de Higgs na representação adjunta. Então não é um Higgs fundamental, que nem o Higgs do modelo padrão, que é um dublete de S2. Aqui não. Aqui é um 24 plete de SO5 que quebra a simetria. Então, aqui eu tenho esse setor de Higgs, claro, tem também dublete aqui, mas quem quebra a simetria porque para quebrar SO5, ele tem que carregar os números quânticos de SO5. Então tem que ser um sistema de Higgs aqui que não seja neutro, segundo SO5. Então ele vai quebrar SO5, aí quebra SO5 para SO3, para SO2, o 1. Aí aqui sim, nesse nível aqui, vão aparecer bósons vetoriais, vamos chamar assim de bósons, que a gente pode chamar de MX, né? Na faixa dos 10 a 16 GeV. São bósons extremamente pesados. Aí aqui sim, a gente vai ter a nossa quebra aqui, cerca de 10 a 2 GeV, que é a nossa quebra do modelo padrão. E aqui quem vai quebrar vai ser o dubletezinho de Higgs, que é do SO3 ali, que é SO3 de cor e o eletromagnético, né? Muito bem. Agora, pergunta aí. E da onde é que poderia aparecer o C0? Poderia ter alguma simetria flutuante? O que pode acontecer é que não necessariamente isso aqui não é a única maneira de eu quebrar SO5. Então eu posso quebrar SO5, existe uma maneira alternativa de eu quebrar SO5 de tal maneira que quando eu chegar aqui, eu chego com o fator abeliano extra. Então eu posso, nessa etapa da primeira quebra, já chegar com o fator abeliano extra. E esse fator abeliano extra, ele é neutro, completamente, esse Higgs é completamente neutro para ele, e ele chega aqui também. Então, além do 1 eletromagnético, eu trago cá de cima a informação de alguma simetria com 1 extra, que a gente, então, por exemplo, liga com a matéria escura, certo? É pura especulação. Tá? Tem experimento, tem tudo, mas é especulação. Então, só estou querendo dar a estrutura mais geral. Então, em geral, quando a gente falar de uma teoria unificada, a gente vai pensar num grupo simples, mas a gente não está preocupado com isso ainda, a gente está preocupado com o modelo padrão. Então, para nós, o protótipo ideal desse grupo de gauge genérico é isso aqui. É um grupo semi-simples, acrescido de fatores abelianos. Então, vamos fazer a nossa formulação aqui. Desse modo, vamos fazer um exemplo dessa situação. Que a situação dessas três aqui é a mais geral, né? E aí, para a gente poder acostumar a ligar com o modelo padrão, já saber como proceder. Pode não dar. E o laboratório, o que é mais
as interações das correntes fotográficas. O laboratório? Então, na LHC tem várias coisas que você pode ver. Você pode ver, vamos dizer, muita coisa que você vê decaimento. Né? Você detecta seções, picos na seção de choque, ressonâncias, que são partículas que você vai identificar. Você detecta jatos, sobretudo na LHC você detecta muito dos aceleradores, que sai dos aceleradores são jatos de partículas, jatos de elétrons carregados. Aí esses jatos de elétron carregados, você reconstrói, você vai de trás para frente, vai do final para o início. Você recebe os jatos, você tem toda uma estrutura. Esses jatos podem ser provenientes de quais decaimentos. Aí você vai ver dentro do modelo padrão quais são os decaimentos que podem dar origem àquele jato. Se você encontrar um modelo padrão que aqueles jatos são provenientes de algum decaimento que o modelo padrão prevê, você está confirmando o modelo padrão. Pode acontecer que você comece a obter uma série de anomalias desses jatos de partículas carregadas. Elas não provém de nenhum decaimento do modelo padrão, por exemplo. Isso aí está indicando, pode ter novas partículas, pode ser supersimetria, pode ser alguma coisa. Mas não é só isso que você mede. Você não mede só, quer dizer, no ápice do CMS, no ápice do CMS, você mede partículas, né, indiretamente. Ninguém vai ver lá ninguém vai ver o quarto escalar, ninguém vai ver um lepton escalar. Você vai ver o produto do decaimento. São partículas muito instáveis, que decaem em um tempo muito curto. A gente vai ver o produto do decaimento. Ou você pode observar picos na seção de choque, né, que você vai ver a ressonância que vai se formar. Ou então você pode detectar efeitos virtuais. O LHCb é bom para isso. O LHCb, o que você vai detectar são decaimentos de mesons conhecidos, mas aí você vai ver se esses tempos desses decaimentos são considerados chamados decaimentos raros. No LHCb, você vai olhar os decaimentos raros. O que são os decaimentos raros? São os decaimentos daqueles mesons do modelo padrão, sobretudo por isso que é HCb, é B, tem que ser quark B, porque o quark B não é o mais pesado, mas é muito mais estável do que o quark T. O quark T decai muito rapidamente. O quark T decai em 10 a menos 25 segundos. Então, e o tempo de recombinação dos quarks é 10 a menos 23 segundos. Então, quando vamos dizer assim, o LHC, quer dizer, que os prótons colidem e liberam os quarks, esses quarks levam cerca de 10 a menos 23 segundos para se recombinarem, porque é a escala da interação forte, né? A escala da QCD, 240 MeV, aproximadamente 10 a menos 23 segundos. Só que o quark top, ele decai em 10 a menos 20 segundos. Ele decai, então, 2 ordens de grandeza antes da recombinação. Ele decai, o T decai em B, emitindo elétron e neutrino. Então, o quark T é muito instável. Ele consegue ser 100 vezes mais instável, né, mais rápido para decair do que o tempo de recombinação da matéria. Então, quando a matéria de quark vai se recombinar, o quark T já virou quark T. Então, por isso que o B é importante. Você poderia fazer LHCT. O LHCT seria se você conseguisse segurar o quark T por muito tempo, que ele é o mais pesado, é o que vai dar mais física. Mas você não consegue. Então, o quark que você consegue manter ainda dentro da escala de tempo da escala de tempo da QCD, dos processos fortes, é o quark B. Então, o quark T decai no quark B, e aí você pega a física do quark B. Então, nessa física do quark B, você vai ver quais são os mesons que contêm B, que são aqueles famosos mesons B, os mesons bottom, né? Aí você tem B0, B0S, tem os mesons, uma família toda, e essa família decai. De acordo com o modelo padrão, algumas delas têm decaimento muito raro. Então, o que você vai observar no LHCb? Você vai observar o tempo de decaimento, esse decaimento desses mesons considerados de decaimento raro. E aí você vai ver se os decaimentos são compatíveis com os cálculos das taxas de decaimento que o modelo padrão dá. O modelo padrão dá um valor muito baixo. Por quê? Porque esses quarks têm muito poucas possibilidades para decair. Nessa discussão nossa da virtual, se diria que o decaimento dos jatos são galileanos. Seria a lente galileana, seria a luneta, né? É o que você vai ver, é o que chegou lá no teu detetor, é o que você processou os dados, são os eventos que você está vendo, ou reconstruindo. Você reconstrói esses eventos, mas é aquilo que os dados do LHC te dão, que você fala, é isso. Agora, vou ver, já quando começa a botar a seção de choque, as partículas, as
lei de conservação. Isso, a lei de conservação você não mede a lei de conservação. O que você mede são reações. Né? Você mede espalhamentos, né? Elásticos, inelásticos e decaimentos. E você vai ver se nesses decaimentos, ou nesses processos de espalhamento, elástico e inelástico, certos números quânticos são conservados. Então você vê as leis de conservação pelos processos, não pela lei de conservação. Você não mede uma carga, você não mede o número eletrónico, você mede a conservação dessa carga nos processos ligados à Colocaria então isso como validade. a medição das leis de conservação, sim. Tanto é que se você pegar o LH, o PDG, se você pegar o PDG lá atrás, ninguém tem o PDG não, lá atrás do PDG, lá nos apêndices, os testes da lei de conservação. Cada lei de conservação daquelas que a gente tem ali é testada até tantos por cento de precisão. Então, isso é o que você testa no laboratório. Isso aí está dentro da luneta galileana. Não é a carga que você mede, mas é a lei de conservação. Agora, as interações já seriam virtuais. Eu diria que sim, sem dúvida. As interações as interações seriam, eu acho que você representa aquela interação por aquele bóson intermediário, claro que está associado a uma partícula, mas vamos dizer assim, quando você diz interação, você está dizendo campo, né? Isso aí é virtual. Você queria falar uma coisa, Luiz? Em relação ao grupo de gamificação, quando eles usam grupos excepcionais, por exemplo. Isso. Como que se dá essa discussão de quebra de simetria? Ela é análoga para grupos de Lie? A mesma coisa, análoga. Porque os grupos excepcionais, eles são grupos de Lie. Eles só não são chamados de grupos de Lie clássicos, mas eles são grupos de Lie, porque em geral os grupos de Lie clássicos, eles estão ligados ao campo, né, matemático que está por trás, ou são os reais ou os complexos. Os grupos de Lie chamados excepcionais, eles estão ligados a quatérnions e octônions, por isso que eles são chamados mais excepcionais. E outra coisa, eles não aparecem sob a forma de uma lei de variância. O que é o SON? SON é o grupo de transformações que deixa invariante, por exemplo, produtos escalares no espaço euclidiano n-dimensional. O que é o SUN? Deixa invariante as formas bilineares no espaço complexo n-dimensional. Quando você fala de um grupo excepcional, você não tem um espaço dizendo esse grupo atua deixando isso invariante. É por isso que ele é um pouco excepcional, ele não é representado pela ação dele. Como é que você conhece ele? Você conhece ele por um ferramental que você desenvolve quando estuda e classifica os grupos de Lie, que é o diagrama de raízes. Então, através do diagrama de raízes, que nós vamos ver aqui, mas não nesse curso, o curso extra, que eu tenho que dar umas 3 aulas sobre isso, para o curso do Tião do semestre que vem, a gente combinou isso. Então, quando a gente olha para o diagrama de raízes e a gente classifica todas as álgebras de Lie possíveis, a gente vai ver as clássicas e as excepcionais. Então, as álgebras de Lie excepcionais, ou os grupos excepcionais, eles existem pelo diagrama de raízes que eles têm, pela rede de raízes que a gente tem. Mas ele não aparece assim, mas ele segue todo o ritual dos grupos de Lie normal. Se você pegar, por exemplo, um grupo, no exemplo que o Luiz deu aí, se a gente pegar unificação E6, que é um grupo excepcional, né? E6, ele tem 133 geradores, é um grupo especial. Nós temos 5 grupos excepcionais, F2, G4, E6, E7 e 8. São 5 grupos de Lie excepcionais. O E6, ele é usado também, tem teoria de unificação baseada em E6. Mas aí a mesma coisa, Luiz, você pega os Higgs, bota em um certo multiplate de E6, esses Higgs quebram a simetria E6 e tem que quebrar E6 para o grupo SO3 para SO2. Mas o E6 não é quebrado direto para SO3 e SO2, o E6 é quebrado com um grupo SU ou alguma coisa e depois tem uma outra quebra. Isso aí, se você pegar aquele Physics Report que eu já deixei aqui com referência com vocês algumas vezes, do Slansky, ele mostra como é que você pode quebrar as simetrias a partir de E6. Quais são os multiplates de Higgs que você pode colocar dentro do E6 para que quebrem a simetria E6 e te levem ao modelo padrão. Certo? Mas é tudo igual. O fato do grupo ser excepcional não mexe no setor de Higgs, é tudo igual. Certo? Professor, Opa, fala. Pode dar uma só que no nesse AC, 133 geradores não é demais? Sim. S5 já é demais. 24, você tem o dobro. Não, é demais. É pra rir mesmo. A gente fica sem graça. A gente ri sem graça. Eles fazem alguma coisa? Aí você tem. O que eles preveem com isso? Você prevê uma série de partículas
bósons intermediários de altas energias. Você tem que criar uma fenomenologia que você diz, está lá na escala de 10 a 16 Hz. O que isso? Agora, o grupo E6, ele tem certos problemas. Ele foi um grupo popular na literatura, mas quem se consolidou bem como os dois bons grupos de unificação foram SO5 e SO10. E6 deu problemas, por exemplo, quando você vai olhar as massas dos neutrinos, que você está estudando, CKM, E6 tem alguns problemas com o setor de neutrinos. Então, SO5 e SO10, hoje, são os grupos de unificação mais estabelecidos. SO5 com seus 24 geradores e o SO10, opa, tudo bem, e SO10 com 45 geradores. Tá? São os dois grupos de unificação mais bem estabelecidos. E esses quebram com o modelo padrão diretamente. Tá? Mas aí você quer, claro, você tem 133 geradores, 133 bósons de gate para gerar 12 que você precisa. E sobram em 121. Pô, deve ter o 1. Se você olhar isso no LHC, cara, os caras estão lá se debatendo, né? Um comendo o outro. Né? Como é que você vai dar fenomenologia para isso? Né? Se vocês olharem, quem quiser ter curiosidade sobre isso, né? Olhar essa floresta de grupos de unificação, se vocês pegarem a literatura entre 79 e 83, 4 anos assim, cara, em que isso era, assim, era a coisa mais forte, era inventar grupo de unificação. Todo dia saía um diferente, com uma fenomenologia muito exótica, mas aí tinha SU14, imagina SU14, tem 143 geradores, 12 ao quadrado menos 1. Tinha grupo de tudo quanto é espécie, né? Tinha uma indústria, virou uma engenharia, por isso que o Slansky fez esses reports dele, porque era quase que essa coleção Shaw da grande unificação. Você pegava aquele livro do Slansky, você pegava aquela tabela, você fazia tudo com aquilo. Sabia? Vou pegar esse grupo, com esse grupo eu escolho esse Higgs, com esse Higgs eu quebro a simetria dessa maneira, aí eu caio aqui, cara. Era uma tabelinha mesmo, era uma coisa de engenharia mesmo. Agora, pode falar. O Einstein, por exemplo, ele perdeu muitas namoradas porque ele estava atrás da unificação. Sim. Daí você ia apresentar para o Einstein uma unificação do E6 ou do 1. Você está querendo buscar o 1. Sei. Certo. O que significa saber o E6 e o que significa saber o 1? O E6, você vai ter 134 não apenas geradores, corrente. Certo, exatamente. Gerador é uma palavra técnica. Então, você tem, quando você está com 1, você só vai ter uma corrente conservada. Então, quer dizer, o 1, de alguma maneira, você pegou todo mundo aqui e jogou no 1, você está formando uma sala de aula, com uma corrente conservada. Se você jogar aqui em cima de nós, E6, ele vai ter uma corrente conservada, outro. Então, não é muito bem uma sala de aula, é um conjunto aí. Então, quer dizer, o 1, eu acho que ele está mais próximo à visão de unificação de Einstein. Do que o E6. Então, isso aí, o E6 é meio. Isso é uma coisa importante para vocês pensarem, né? Empatia, aquele pessoal, né? Jogava essas coisas, cara. Como teoria de grupo é uma coisa, tudo bem. Mas o que você deve entender? O que é Uno? Uno é quando você formou um time, uma equipe. Como é que você forma uma equipe? Talvez seja muito proposta. Uma proposta é pela corrente conservada. Se todos eles estiverem andando na mesma corrente, você está formando uma equipe, uma visão. Agora, se o lateral direito e o lateral esquerdo estiver malucamente no E6, cada um está. Só que o grupo, assim, o grupo coordena a ação de todo mundo. Né? Se você tiver vários uns, acontece o que você está falando. O lateral vai para um lado, o centroavante vai para o outro, o zagueiro também. Não, mas o E6 está todo mundo coordenado, porque está todo mundo mesmo multiplicante. Estão coordenados. Cada um tem uma corrente conservada. Tem as correntes. Cada um. Mas é o seguinte, o 1 agora é um pouco. Eu só vou colocar isso porque a gente também não é claro para o estudante quando está iniciando. O fato de ser o 1 não significa que aquela corrente seja necessariamente observada. Você pode ter uma corrente, o 1, associada a um número quântico que não é a carga elétrica. Você pode ter você pode criar uma teoria 1 e você vai acoplar um campo de gate com uma carga 1 que não é a carga eletromagnética.
Pode ser uma carga dentro de um setor escondido também. Então, às vezes, você pode ter vários uns e todos esses uns também estão fora do setor observado. Não é o que você quer do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um caso particular de um. Mas, por exemplo, ali, qual dos dois é eletromagnético? Eu queria dar esse exemplo. Será que os dois uns são eletromagnéticos? Ou um deles é, ou os dois não são eletromagnéticos? Então, você também, quando você declara uma simetria 1, claro, a simetria 1 ela segue o padrão do eletromagnetismo. Você deve ter alguma matéria carregada, a matéria carregada se acopla minimamente com o campo de Gauge, esse campo de Gauge é um campo de Gauge tipo de Maxwell. Mas aí você não pode dizer que isso é o eletromagnetismo. Você tem que ver quem é a constante de acoplamento dessa interação. Aí essa constante de acoplamento vai te dizer, vai te dar uma escala, e aí você vai dizer, esse fenômeno está ligado a que tipo de física? É a física eletromagnética ou é a física de algum na matéria escura? Eu acho que a simetria, assim, ela é importante, mas assim, o fato de ser ou não ser hegeliana nesse sentido não define. Se fosse assim, que eu entendo é Einstein, o Uno. Sei. O Uno é quando você montou uma equipe. Sei. Essa equipe, e como é que você monta? Por uma lei de conservação. Se todos estiverem andando juntos, tem mais de uma maneira de ver. Você vai botar com catenado, a lei de conservação de maneira simples. Então, se você botar campos, diferentes campos, o que significa mais simpático? Você vai botar 4 ao quadrado no campos, e assim por diante. Entendeu? Assim, se você botasse esses campos sobre um, você quando for fazer essa teoria magnética, você teria um alfa e teria uma corrente conservada para todos. Então, é isso que eu estou falando. Então, você montou um mundo. Eu não sei quando você faz tudo isso aí, se você monta um mundo, você teria esse discurso. Você pode estar montando alguma coisa. Agora, se você está montando um mundo, isso é uma outra questão. Estou entendendo. Estou entendendo que essa é uma crítica à própria maneira de construir um modelo padrão. A busca do mundo, do Einstein, estou querendo levantar. Está buscando um mundo. O que é unificação? Vamos discutir isso, é uma das partes do nosso curso, a gente vai caminhar para a unificação. Quer dizer, que sentido a gente está falando de unificação? Né? O sentido seguinte, quase que fica no imaginário popular, é a unificação é todas as interações serem mesmas, né? Será que é isso que a gente está falando que é unificação? É isso que é a unificação da física? Não. Foi não? Eu só queria, assim, ter ideia do quadro histórico, porque a partir do momento, muita gente apostou na unificação, entrou nela, né? Acho que, imagino que o Salan deve ter um modelo, né? Ele vai ter convencido várias pessoas a investigar isso. Tu tem uma data exata de todo mundo? Quanto assim? Como é que a coisa está resolvendo assim? Agora vamos apostar na unificação assim. Como é que vai ser? Pode ser. Quer dizer, a coisa aconteceu assim. Sem querer, a gente, todo mundo faz isso assim, sabe? Sem querer, a gente está sempre vendo que a gente está caminhando para unificar coisas que a gente estuda separadamente, a gente acaba vendo que são, às vezes, duas representações de uma mesma coisa. É o caso do eletromagnetismo, é o caso da equivalência matéria-energia. A gente vai vendo que as teorias físicas, à medida que elas vão evoluindo e se refinando, elas vão mostrando que coisas que nós tratávamos como sendo diferentes, agora são praticamente a mesma coisa. A onda-partícula, a mecânica quântica unificou essa relação, essa dualidade onda-partícula. Você vê que são duas coisas, duas representações da mesma natureza. Não é nem onda, uma coisa pode ser onda, pode ser partícula. Então você começa a unificar. A unificação, quando aconteceu, a primeira unificação verdadeira, vamos dizer, veio com a equação de Dirac. No sentido de que agora você tem partículas diferentes, participando da mesma interação, mas com cargas opostas. Aí a unificação elétrica oposta. Você começa a ver que você tem dois tipos de partículas na natureza opostas, mas que satisfazem a mesmíssima física. As duas são regidas pela mesma equação, pelo mesmo hamiltoniano, vamos dizer assim. Em física a gente está buscando a hamiltoniano. Então, eu tenho diferentes objetos, mas todos regidos pelo mesmo hamiltoniano. Então, isso foi a unificação. Quando a interação forte começou a aparecer, aí quer dizer, veio, vamos dizer, eu colocaria assim, na construção dos conceitos, né, o que a gente chama de na acumulação estética da física, veio o Yukawa, que aí propôs, já que o fóton ele faz uma intermediação, vamos ver se a interação nuclear também é intermediária.
Quando o Fermi propôs em 1933 a teoria das interações fracas, ele já não botou a noção de um bóson intermediário. Então, era diferente do eletromagnetismo. Aquilo ali já causou um desconforto. E aí veio o Calva. Agora, a verdadeira, vamos dizer, a gente quer dizer assim, qual foi a primeira vez que, vamos dizer assim, a humanidade viu um hamiltoniano unificado? Foi no trabalho do Oscar Klein, de 1938. Foi um trabalho que ele apresentou na conferência de Varsóvia. Naquele trabalho, ele falou o seguinte, está aqui, todas as partículas que nós conhecemos hoje, 1938, elétron e o pósitron, próton, nêutron, neutrino previsto, fóton, como eu falei, elétron, fóton, elétron, pósitron, fóton, próton, nêutron. Aí, neutrino, partícula hipotética, mas ele coloca. Os muons tinham sido descobertos naquele ano, ele coloca. E, bom, era isso que se tinha, bom, claro, as antipartículas, só isso. Então, tinha essas 6, 7 partículas. O elétron, né, com o pósitron, próton, nêutron. Aí os mesons pi, previstos por Yukawa, depois os muons, o mais no menos. Acho que vocês colocaram, vamos dizer, a eletrodinâmica está aqui, elétron, pósitrons e fótons, né? Isso, então, e os neutrinos aqui. Então a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partículas. Então, eram as 11 partículas conhecidas, isso aqui é o espectro, né, de partículas em 1900. Se bem que essas partículas, isso aqui é 1938. Então, eu vou assinalar aqui as partículas hipotéticas. Essas aqui ainda não haviam sido descobertas, eram as 3 partículas hipotéticas de Yukawa, e aqui o neutrino hipotético de Pauli. Então, isso aqui estava tudo ok, próton, nêutron estava ok, o mar no menos 35. Então, em 1938, o Oscar Klein tinha essas partículas, e elas tinham interações distintas. Você sabia que aqui tinha um eletromagnetismo. É duas pessoas, né? Oi? Corta um, Klein é outro. Não, é Oscar Klein. É o Klein. Ah, sim, tá ok. Não é o Kaluza Klein. O Oscar Klein. Que já vinha, claro, de uma... Esse que o coisa que citou, né? Gross. Isso, Gross. Então, esse trabalho do Klein se chama Theory of Everything. Teoria de tudo. Né? Então, ele que batizou, fundou essa terminologia de uma teoria de tudo, foi quando ele fez a teoria de tudo. Não foi o Hawking, não? Só que é do Hawking. Não. Teoria de tudo foi Klein. Olha só. Eu acho que o pessoal do filme incorporou por causa da teoria de cordas, que é a teoria de tudo, né? O pessoal depois retomou essa Então, o discurso aí, então, interação eletromagnética, interações nucleares fortes, interações, aí depois decaimentos, né? Nêutron, próton, decaimento fraco, então está aqui, os mesons pi fazendo a intermediação da interação forte, e os muons aqui, que tinham aparecido, né? E a segunda família de elétrons. Então, isso aqui eram as partículas conhecidas na época. E aí o Oscar Klein propõe, vou fazer uma teoria para tudo, vamos unificar todas essas interações. Mas ele não botou nenhum grupo especial. Ele simplesmente construiu um hamiltoniano único para todos esses fenômenos. Quer dizer, a unificação está nesse sentido, você ter um hamiltoniano que descreve todas as partículas conhecidas numa única física, um hamiltoniano único. Isso significa unificar. O hamiltoniano é único. A questão depois é que vieram as simetrias. E aí não tinha Young e Milton, estamos falando de 38, faltavam 16 anos para o Young e Milton, né? Trazer o PNP deles. Então, nesse momento, a unificação, Humberto, essa palavra unificação, ela está bem clara. Eu diria que esse trabalho é um marco histórico, no sentido de apresentar a comunidade. E ele coloca a gravitação. E ele vai para 5 dimensões. Então, a teoria de Klein, aí é uma teoria em 5 dimensões, ele unifica gravitação com as interações conhecidas até então, que era eletromagnetismo, nuclear forte, nuclear fraco. Estava tudo ok. O Dirac já tinha feito a interação fraca em 33, então já se tinha noção das 3 interações mais a gravitação. Então, isso é o que Klein faz. Ele escreve um lagrangiano único, um hamiltoniano único, para descrever todas as interações. Esse é o marco histórico. Aí, chega a década de 40, final da década de 40, os mesons pi são descobertos. Então, final de 40, isso aqui já deixa de ser hipotético. Estamos falando aqui, vamos dizer que a gente está falando, os mesons pi foram descobertos
em raios cósmicos em 48, produzidos no laboratório, né, com César Lattes em 49. Então nós estamos falando agora de 1950. E aí tem uma questão também que eu considero, dentro da evolução do conceito de unificação, esse trabalho importante, a tese de doutorado de Salan. A tese de doutorado de Salan, ele responde uma questão que o Dirac tinha colocado, que era: será que só existe matéria carregada fermiônica? Então, a tese dele de 51 é matéria carregada bosônica. Então, ele introduz a noção de, vamos dizer, escalares carregados. Então, na matéria carregada bosônica, o que isso tem a ver com unificação? Tem a ver no sentido de que, será que o eletromagnetismo é uma propriedade única e exclusiva de partículas fermiônicas carregadas, ou eu posso ter uma interação eletromagnética? Será que o spin ele é boicotado pela interação eletromagnética? Só spin meio pode ser matéria carregada? Será que não posso ter spin zero também, carregando cargas, né? Então essa é a questão. E aí, como seria essa eletrodinâmica? Então, quando Salan responde a essa pergunta, ele responde com um dado muito interessante, que é, tudo bem, a matéria carregada bosônica, ela tem interação eletromagnética. Então, nós construímos, vamos dizer assim, uma QED escalar. Só que essa QED escalar, ela não é limpa como a QED fermiônica. Ela tem um setor novo. Ela tem um setor de autoacoplamento dos escalares. Então, aparece algo novo que não é interação eletromagnética. E essa interação aqui não é eletromagnética. Os escalares se autoacoplam por uma constante de acoplamento que não tem nada a ver com a carga elétrica. Então, isso aqui, de uma certa maneira, já começa a unificar um pouco mais a física. Quem é que são esses escalares autoacoplados aqui? São justamente os acoplamentos quárticos que o Kawa tinha também. O Kawa tinha acoplamentos de Kawa, dos ferros, mas os mesons que poderiam se autoacoplar. Então, aqui, nesse trabalho de Salan, ele começa a ver que uma eletrodinâmica, que não é fermiônica, mas é uma eletrodinâmica com portadores de carga de natureza escalar, ela pode incorporar uma interação que é típica das interações fortes. Então, começam a vir esses pequenos acidentes de percurso que vão mostrando que as coisas estão caminhando para uma só. Então, na verdade, o que o Kawa colocou aqui como que seria, vamos dizer assim, interação Φ4, né? Na interação nuclear, ela aparece aqui, dentro da interação eletromagnética induzida pelo eletromagnetismo. Então, aí, bom, com esse trabalho, vem Yang e Milton. Aí, quer dizer, a pergunta aí agora é: será que nós conseguimos? Aí, o que se tinha aqui era interação nuclear mediada por escalares. Então, começou-se a pensar. Mas as partículas que têm interação nuclear, elas têm spin diferente de zero, tem spin 1, e elas têm a carga nuclear, elas podem auto-interagir. Então, aí vem o trabalho, a ideia do trabalho de Yang e Milton, que é construir uma teoria para campos de spin 1 em auto-interação. É aí que entra Yang e Milton. A partir de Yang e Milton em 54, né? Vamos colocar aqui Yang e Milton em 54, é aí que aí a gente começa a entrar com a questão dos grupos de Bethe. Aí você começa a ver que deve ter um grupo de... Aí, quer dizer, a simetria de Lie já era conhecida, já usava em física, mas você começa a arrumar essa pré-unificação no sentido de que tem algum grupo de Lie. Então, e o Kawa pega a teoria, o Yang e Mills pega o modelo SU2, o Shaw também constrói uma teoria baseada em grupos de Lie, então você começa a ver que talvez essa física toda unificada, ela talvez venha de uma simetria única, um pouco por isso que vem a ideia da unificação. Aí a gente começou a guardar muito a ideia de unificação como sendo um grupo de gauge unificante. Claro que tem um grupo de gauge unificante, mas o que confere, né, a unificação, o status de uma teoria unificadora não é tanto o grupo de gauge em si, mas é você ter um hamiltoniano único para descrever várias físicas diferentes. No fundo, você tem 4 físicas diferentes escritas pelo mesmo hamiltoniano. Essa que é a ideia.
Então, aí a partir de 54 a coisa foi caminhando na direção da associação de interações fundamentais com a álgebra de Lie, o grupo de Lie, certo? Eu acho que o caminho assim, que é menos nítido, que a partir de Young-Mills as coisas ficam mais claras e declaradas, né? A gente vê nos trabalhos, está tudo bem declarado. Que aí vem o trabalho do Schwinger, o trabalho do Salão, o trabalho do Salão Borges, aí começa a ficar tudo bem claro que é o Schwinger só, que a unificação estava ligada a um grupo mais amplo. Mas a questão é recolher esses cacos, né? Esses fragmentos e juntar para, eu acho que o trabalho de 54 é que eu marco. Aí você, a partir de 54 as coisas ganham assim, um discurso mais polimado. Até 54 era um meio assim, defasado, né? Mas aí teve uma baixa, depois quando é que eles apostam na grande unificação? Aí a grande unificação, a aposta da grande unificação, ela vem em 74. Que aí faz a interação fraca, com Higgs, blá blá blá, aí faz a interação forte, que é CD em 72, e aí tem interação forte, interação fraca, todo mundo em Mills, e aí a pergunta é, será que no fundo essa proliferação de simetrias não está vindo de uma simetria mais ampla, única, e aí com o setor de Higgs fazendo a quebra, isso foi facilitado. Aí os modelos unificados começaram a aparecer em 74. Se vocês quiserem pegar o fio da meada, é aquilo que é a melhor coisa de ver, pega um autor. Eu acredito que o autor mais representativo para mostrar isso é o Salão. Se você pegar a literatura de Salão de 54, não de 50, pega de 52, pegar a literatura, tudo que o Salão publicou de 52, vamos dizer assim, até 76, está tudo ali. Ele dá todas as dicas, está tudo na literatura. Claro, ele não foi o único autor que fez isso, mas ele foi o autor que ficou mais caracterizado dentro disso. Porque o Schwinger fez coisas aqui, coisas ali, falou de unificação também, né? O Blasch, o Weinberg, o Boltzmann, Higgs, todo mundo. Mas assim, o cara que, vamos dizer assim, aquele autor que você pode seguir, né, a obra dele e ver todo o processo de construção da física de interações fundamentais, você pode pegar o trabalho do Salão. Se pegar o Salão de 52 até 84, você consegue chegar, ver até como construiu a supergravidade. Aí quando entra a teoria de cordas, ele sai assim. Mas eu diria que o melhor, claro, tem outros autores, mas eu diria assim, o autor que você consegue, assim, que te dá, é o fim de Ariadne mesmo, né? Você está num labirinto de paper, você não se perde se você pegar o paper do Salão, os papers dele, aí você vai ver, em 64 aconteceu isso, a discussão era essa, ele fixou nesse ponto e não saiu desse ponto. Então, você, seguindo a literatura dele, você consegue ver tudo que você quer da área. Agora, professor, o que garante que a unificação é o caminho? Quem é o guru, quem é o mago, quem é o mestre que diz que a unificação é o caminho? Não, pois é. Entendeu? Se você falar pra mim que foi meu pai que falou isso, aí eu vou. Entendi. Mas não foi meu pai que falou isso. Não. Então é difícil, entendeu? Quem falou isso foi Abraão, foi Moisés. A gente tá meio que, a gente tá indo na onda. Deus é um céu, Pois é. A gente tá indo na onda da unificação. Não você pode fazer física sem unificação. É pena que ele morreu cedo. Mas ele poderia ter dito, ele poderia ter feito muito mais, que foi o Sakurai. Sakurai estava meio de saco cheio dessas coisas. A última aula, um pouco antes dele morrer, ele deu umas aulas para ele na escola de inverno na Áustria, escola de Schwaben, em 82, né? E ele era assim, ele era bem assim, ele estava meio puto com a comunidade. Então ele ia dar aula todo fantasiado de esquiador, porque ele foi para lá para esquiar. Que era uma estação, ele foi para esquiar. E aí ele chegava na hora da aula, fazendo, sabe, aquele cross ski, né, cross country ski, ele entrava na aula de esqui mesmo, tirava os esquis assim, ia dar aula. Ele falou, eu quero acabar com essa gauge mania. Que era a época da mania de discoteca, discomania, né? Ele falou, esse negócio de fazer física por teoria de gauge, unificar, então ele estava querendo mostrar que a física não precisava ser unificada. Aí ele foi a Trieste em 82, ele foi a Trieste em 83, 84, acho que em 83, 84 ele morreu, cara, teve um ataque cardíaco, morreu cedo, mas ele estava muito nessa discussão de contestar a unificação. E contestar, sobretudo, a unificação pelas teorias de gauge. O famoso Sakurai dos livros que a gente estuda aqui dentro. A ciência da física é a unificação, não? A natureza Agora, por exemplo, tem uma outra questão.
é o caminho de Einstein. O cara que ficou famoso da guerra, acho que a teoria de grande unificação é o Einstein, né? Diz que depois essa coisa dos caras mais me surpreendeu, assim, que digamos, eu sempre... Não, Einstein, tudo bem, não. Einstein começou a querer fazer a unificação eletromagnética e, claro, gravitacional, mas ele não conseguiu apresentar, porque Einstein ficou muito na geometria. Acho que o problema foi um pouco Não, exatamente, ele levantou a bola, ele levantou a questão. Às vezes é mais importante você levantar a questão do que responder a questão, né? Aí o Kaluza e o Klein, na verdade o Kaluza fez a primeira abordagem em 1919, depois o Klein entrou junto com ele mais ou menos em 1925 e o Klein foi junto, né? O Oscar Klein. O genro dele teve aqui, o professor Dezer. Dezer é casado com a filha dele. Aí quando a gente trouxe o Dezer aqui em 2003, a gente conversou, o Dezer já tinha sido professor da gente lá em Crete, mas lá em Crete a gente não conversou com isso, aqui estava mais relax. E a mulher dele veio, a filha do Oscar Klein, uma senhora muito simpática, né? Aí ele veio com a mulher, com a filha, e aí ele contou várias histórias dessa relação, como é que ele colocou a questão. Einstein, Kaluza e Klein. Ele colocou bem claro isso. Então quem realmente assim, pegou a ideia do Einstein e levou a fundo foi o Kaluza. Aí o Klein entrou em 25, Einstein mais ou menos cacifou em 27. Mas aí o Kaluza era mais matemático, Klein persistiu. Klein era um campista. Então ele ficou em cima da teoria de campo. Talvez por isso ele tenha ficado mais ligado com a questão da unificação e tenha feito esse tema. Porque ele não ficou muito do lado da geometria. Ele foi para a física de partículas. Ele foi atrás do elétron, do pósito, do próton, do nêutron, do muon, do bio, do neutrino. E ele ficou um pouco nisso. Mas assim, a ideia é clara. Foi Einstein que queria unificar. Né? Você quer ver uma coisa? Isso é importante na unificação. Eu me lembro, por exemplo, a questão da supersimetria. Supersimetria foi uma teoria nova que apareceu na questão, mas quando a supersimetria, a beta function, uniu as três interações, né? Foi assim uma explosão mostrando, nós estamos no caminho certo. A grande questão de todo teórico, de qualquer coisa, estando no caminho certo, a supersimetria, eu acho que eu não conheço a supersimetria para falar. Mas acho que tudo que solidou ela ali no meio foi o fato de estudar as pessoas, resolver o problema da estabilidade, né? Da estabilidade do modelo padrão. O meu college, em 1979, 79, lá em Oxford, ele fez um conjunto de palestras organizadas por Roger Smith, que foi diretor do teatro, sobre o que e sobre essas coisas de unificação. Juntou tudo, 79 era o ano. Bom, só para você falar a unificação é importante, tem muitas discussões. Bom, lá em Oxford, para você entrar lá no college, para conseguir assistir uma senha, pegar a senha, né? Foi o Salana, Salana, claro. Ia por semana. Sei. E chamava um lecture cada semana. Legal. Foi um período. Então, para você conseguir, eu era do college. Dormiu naquilo, né? Não, para você conseguir, a cidade lá ia para o centro de unificação. Entendi isso. Como as pessoas são fortes. E eu me lembro assim, na época eu não sabia muitas coisas, e daí eu vi essa coisa do gráfico do Beta Function. Assim, eu passou o Gran Voss na época. Gran Voss. O Voss. A de Oxford, e falando lá, falando dele. E da unificação, justamente como a supersimetria, ela chegava, o que cacifava a supersimetria não era existir Fotino, era que ela entrava na unificação. Pela função beta. É uma busca, né? A gente, quando estava lá em Trieste, e estourou lá em 84, essa coisa de supercordas, o que era a questão de supercordas? É que entrava na unificação, da gravitação. Essa era a palavra, ninguém estava falando sobre... Se você ler a literatura toda, assim, realmente, como Dória está falando, se você pegar a literatura de 74 até, vamos dizer assim, eu diria até 88, foi muito forte. 88, a coisa, houve uma queda, assim, houve uma certa desânimo na comunidade. 88 até 96,
foi um período assim, meio de desânimo, assim, as pessoas, pô, a teoria de campo já não vai dar mais nada, teve um período assim, meio de desânimo. Salan era muito vivo nisso, assim, dava muita força, ele motivava muito, porque ele fazia os encontros no ICTP, mas ele já estava meio no final também de carreira, de vida, e ele não acompanhou, ele não estava no centro da teoria de corda, então a coisa ficou, a teoria de corda ganhou muito espaço, ficou muito complicado, e não estava resolvendo o problema da unificação. Então, nesse período assim, de 84, 88, a teoria de corda estava bombando. Em 88, a teoria de corda tem uma certa pausa, assim, tem uma certa desânimo na comunidade por causa das complexidades matemáticas. E aí, a teoria de corda entra na década de 90, a teoria de campo migrando um pouco para a matéria condensada. Aí a teoria de campo começa a se ligar à matéria condensada. Mas em 96, né, com as dualidades lá de Seiberg e Witten, houve uma retomada e a teoria de campo aí daí levantou mais forte, né? Mas assim, no que você está dizendo, sempre se buscou, se vocês pegarem a literatura de 74, 73, 74 até 88, e sobretudo esse período assim, mais fechadinho, de 78 a 84, é só unificação. Tudo é unificação. Lembro também de 79, não, 80, Salan fez o primeiro encontro de grande unificação a nível mundial. Foi lá no ICTP, foi em agosto de 1980, eu estava terminando o primeiro ano da CIS. Cara, foi gente do mundo todo, né? E aí, mas a ideia do Salan foi, tanto é que não tinha tido ainda nenhuma escola de supersimetria. Aí dos resultados dessa escola de agosto foi que não dá para se fazer unificação sem supersimetria. Então, 88, foi assim, foram 5 dias, segunda a sexta. Então, falou todo mundo, tudo quanto é gente, o CERN todo estava lá, todo mundo falou unificação, 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 unificação. E aí, no final, o consenso final foi que não, precisamos fazer escola de supersimetria, porque é daí que a unificação realmente vai ganhar cor, né? Vai ganhar consistência. Aí, isso foi em agosto. Em abril de 81, teve a primeira escola de supersimetria e supergravidade. Salan fez até sob a forma de escola, não foi nem conferência. Teve a escola de uma semana e uma semana depois o workshop, né, de apresentação de trabalho. Aí aquele povo que tinha ido em agosto, já veio todo mundo direcionado, tanto é que em 81 já se apresentou a base do modelo padrão minimamente supersimétrico. O MSSM, né, foi apresentado nessa escola de trieste de 81. Que aí foi quando estava bombando a unificação. Então, se vocês pegarem esse período, assim, 74 a 84 é unificação, unificação, unificação. Subra, unificação, subra, e a unificação era feita com supersimetria e supergravidade. Aí 84 entra as teorias de cordas. Aí 84 a 88, a grande expectativa de que as teorias de corda iriam ser as teorias unificadoras. Aí 88 a coisa começa a declinar um pouco. Aí até 92, 93, aí o pessoal, se você pegar a literatura do início da década de 90, Jack Simons, supercondutividade, teoria de campo supercondutora, ânions, a teoria de campo ela fica meio assim, meio na barra de ferramenta, mas não chegou a ficar assim, não era boicotada, mas as próprias pessoas estavam, não, se a teoria de campo evoluiu para a teoria de corda está tão complicada, essa não deve ser essa. Mas aí, junto com o trabalho de Seiberg em 96, né, dualidade, aí a questão do confinamento foi tocada, nesse trabalho do Ito, como eles tocam na questão do confinamento e houve aquela explosão, parece que o confinamento foi resolvido, não foi. Você pensava, a primeira ideia, não, acho que o confinamento, a resposta do confinamento está na dualidade. Aí retomou a teoria de campo, aí Super Young Mills, aí vieram logo os universos do Brana, a questão da Randall-Sundrum, e aí a coisa foi caminhando calabial, aí fenomenologia inspirada em string, aí a coisa evoluiu assim, mas assim, eu acho que se quem quiser fazer um levantamento histórico para perceber como é que as ideias foram todas se encaixando umas nas outras, para a unificação eu diria que o período certo é 74 e 84. Eu vou dizer dois professores. Quando 80 descobriram os dados, era a unificação eletrofrágica que foi. Ninguém estava tentando descobrir os dados. Era uma mercadoria. Não, a unificação eletrofrágica. Eu me lembro que vocês verem lá na PUC, eu fazia mestrado, eu sabia as coisas por orelha, assim, né? Mas eu me lembro do Zvieka. O Zvieka falando, ele tinha voltado de uma viagem. Ele falando, não, as correntes neutras pintaram. Foram para 73. Ele disse,
E a gente não... E que era corrente, nem deu. Mudou, hein? Mas não é aquele papo de cabecinha, se olhando, né? E daí soube o que significa isso. E eu falei, que chega a linha então puro. É a unificação. Assim, a unificação da. Mas ele era sábio naquela. Ele percebeu que a corrente neutra era a unificação eletrofrágica que se confirmou em 73, 74 e 81 que... Em 73 descobriram as correntes neutras, né? As correntes neutras, né? Quer dizer, a corrente de neutrino, a corrente neutra foi descoberta no CERN, estava dentro da teoria eletrofrágica, e aí, em 82, descobriu o W mais W menos, e no início de 83 o Z0. Aí não, isso foi um grande passo na direção da unificação. A gente tem agora Você descobriu primeiro a corrente neutra? Primeiro a corrente neutra. A corrente neutra é de 73. Ela está dentro do modelo, ela está dentro da Mas não é mais difícil acreditar? pois é, mas eles descobriram, experimento neutrino, eles descobriram a corrente neutra em 73. Aí, em 74, descobriram o charme, que já tinha sido previsto também por argumentação, que o charme foi previsto em 64. E aí foi descoberto em 74. Então, 73 corrente neutra, 74 o charme, e aí veio 78 o bóton. E o bóton, sabe? E o neutrino do. Não, o neutrino do muon. E o tal. E o tal também. O lepton tal apareceu em 78. E aí o cara falou: tudo isso está sendo previsto pelo modelo padrão. Então, estamos na direção certa. É a unificação que está chegando. Essa coisa do Neco foi rolando porque eu me lembro dessa cena, foi naquele café lá. E daí, não, a corrente neutra, e daí a gente se entendia que era uma coisa importante, mas ele não sabia o que era. Entendi. Eu acho que foi o Oliveira. O Oliveira, que estava ali, todo mundo estava. E perguntou, mas qual é a importância, professor? Eles vêm jogar café longe, não sabem. A unificação, eu estou falando com a palavra unificação, ela é forte no meio da física. Não, é forte. Qualquer, e agora o 14 que é mesmo, o que o pessoal vai fazer? Tem uma nova forma de unificação, o pessoal vai querer saber, não é? Quando você falava no salão, muita palavra, eu acho que em uma hora a Salam falava, pelo menos 20 vezes a palavra unificação. A unificação era a palavra. Verão, lá em aquelas escolas de verão, é tudo unificação. Então, vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar um modelo, vamos pegar uma coisa bem concreta para ficar, para poder ciência, vamos pegar, se nós ter um grupo de gate desse, né, não é realista, um toy molder, e a gente vai querer construir vamos dizer assim, o modelo de gauge mais geral possível baseado nessas simetrias. Então, a primeira coisa, como a gente aprendeu, cada simetria tem uma interação, descreve um tipo de interação. Cada interação tem a sua constante de acoplamento. Vamos dizer que SO4 tem a constante de acoplamento G, vamos dizer que SO3 tem uma constante de acoplamento F, vamos dizer que SO2 tem uma constante de acoplamento, vou botar aqui, SO4G, vou botar F aqui. Então, vamos chamar essa aqui de F, SO4 com F, vamos chamar SO3 de G, vamos chamar SO2 de constante de acoplamento G', vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de, por exemplo, chamar aqui de moelinha, vou chamar de F. Não, nem pode ser carga, vamos chamar de uma constante de acoplamento lambda, vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de uma constante de acoplamento. Então, são constantes de acoplamento. Primeira coisa, cada grupo de gate carrega, no sentido da universalidade, a sua constante de acoplamento. E cada um vai carregar a sua família de bósons imediatos. Então, vamos dizer que esses bósons aqui, a gente vai chamar de AMI, né? Vamos colocar o índice de SO4 como sendo um índice A minúsculo. Vamos colocar, então, o número... os índices da representação é de junto ao índice de geradores de SO4. SO3, vamos dizer que a gente coloca aqui uma família, vamos chamar de, em homenagem aos grus, vamos chamar de G. Aí vamos fazer o seguinte, já que eu estou chamando a constante de acoplamento de F pequeno, vamos chamar essa constante de S.
campo de gauge aqui de FMI. Ah não, mas é FMI da UFMI é complicado. O problema é achar a notação, vamos chamar de AMIA, perdão. Esse aqui vamos chamar de GMI. Vamos dizer que os índices de SO3 sejam índices que eu vou chamar de alfa. SO2 vamos chamar aqui de PI. Agora aqui vamos dizer que os geradores aqui sejam I. Então esse A aqui vai de 1 a 15, esse alfa aqui vai de 1 a 8 e esse I aqui vai de 1 a 3. São os geradores desses grupos aqui. Essa constante de acoplamento aqui está associada com o campo, então, abeliano. Vamos chamar esse campo aqui de XMI. E vamos chamar esse campo aqui, abeliano, de Y. Então a gente tem, em princípio, né, essa associação. E aí a gente sabe a matéria, quer dizer, cada campo de gauge desse, a gente já sabe, vai ter o seu associado tensor de intensidade de campo. Então aqui a gente vai ter o nosso, vamos chamar em vez de F mini, vamos chamar de A mini A, que segue a regra, não vou nem escrever que é o DMI, AMA, menos DMI, AMA, menos F, e a constante estrutura FABC, AMB, AMC. É um field strength normal de laminuras. Aqui é a mesma coisa, vamos chamar esse field strength aqui de G mini alfa. Vamos lembrar, se a gente quiser, a gente pode fazer a associação com o gerador e definir alguma coisa que tem valor na álgebra de Lie. Vamos deixar explícito assim, que eu acho que esse primeiro momento mais importante. Aqui nós vamos ter o V e I, são os field strengths de SO2. Aqui nós vamos ter o X mini. Professor, mini é dimensão, né? Mini é espaço-tempo. É espaço e espaço de linguagem. Isso mesmo. Tá. E A, alfa, I são os índices internos do grupo. Né? Então tá lá. Então, claro, agora a gente tem a primeira coisa. Então, sabendo quem são esses field strengths, a gente já pode construir as ações de Young-Mills, né? A mini alfa dada, vamos colocar cada campo, então, né? Cada um deles vai ter a sua correspondente ação de Young-Mills. Então, aqui eu vou produzir menos 1/4 de A mini A, menos 1/4 G mini alfa, menos 1/4 G mini, menos 1/4 X mini, menos 1/4 Y mini. Então, vamos colocar aqui as correspondentes, né? Ações de Young-Mills. Isso aí é só mudando assim, o procedimento que a gente segue. Agora, nós não colocamos, vamos deixar para a próxima aula, vamos introduzir a matéria. Mas a gente já sabe que não necessariamente vai ser sempre isso, mas vamos deixar a expressão mais geral possível para toda a matéria. Quer dizer, quando a matéria se acoplar, né? Quer dizer, quando a gente fizer agora o acoplamento matéria e gauge, para o acoplamento matéria-gauge, o que a gente faz é introduzir a derivada covariante. Claro que depois, além de vamos colocar aqui primeiro, depois a gente coloca. Então, o acoplamento matéria-gauge vai ser a derivada covariante. Então, cada matéria, a gente vai ver na aula que vem, de repente a matéria ela não precisa ter todas as cargas. Eu posso ter uma matéria que tem essa interação, que seja neutra para essa, seja neutra para essa. A gente vai ver as diferentes possibilidades, porque isso às vezes ajuda na hora da construção, a gente vê como é que a gente joga com essas coisas. Mas, em princípio, vamos pegar uma matéria que não seja opaca para nenhuma dessas interações, elas vejam todas essas interações. Então, em princípio, né, vamos dizer assim, a regra universal é construir a derivada covariante acompanhada, cada uma da sua constante de copa, que é o F. Então, aqui a gente vai ter o F, aqui vamos ter o A. E A, vamos colocar aqui os geradores, vamos dizer que esses geradores aqui sejam geradores GA, aí já vai confundir, vou chamar de geradores TA. Geradores TA estão aqui, e aí é claro, vai depender da matéria, essa matriz aqui vai ter, ela vai carregar informação sobre a matéria, então é ela que vai localizar a matéria frente a essa simetria. Em princípio vamos deixar genérico. Depois, a outra constante de acoplamento a gente chamou de G. Então, o padrão é esse: constante de acoplamento, o bóson de gauge, G mini alfa, e aqui os geradores, vamos chamar, vamos usar nenhum H aí não, né? Então, vamos usar que os geradores de SO3 sejam geradores, vamos chamar assim de
de H-alfa. São os 8 geradores de Gell-Mann de SO3. Depois a simetria SO2. Então, a matéria vai ver SO2 através da sua interação com os bósons de SO2. Aqui, colocar os geradores de SO2. Aqui, SO2, vamos dizer assim, como está ligado ao momento angular, vamos chamar de LI. Então, esses aqui são as matrizes geradoras de SO2, né? Dependendo da representação onde a matéria vai estar, esse gerador vai ser 2x2, 3x3 e assim por diante. Aqui, por exemplo, TA, o grupo SO4, quais a gente lembra lá um pouquinho do cianidador, as representações de SO4 são 4, a gente pode ter uma representação de SO4, essa representação aqui é 4, depois essa representação aqui de SO4, que é o 4 star. Depois a gente pode ter essa representação aqui, que é a representação com dimensão 6. Pode ter essa representação aqui, que é a representação 10. Pode ter essa